Então, pessoal, fazendo uma reflexão geral de tudo que a gente já viu até o momento, eu pergunto para vocês, o que é qualidade? Vanessa, para você, o que é qualidade? Wanderson? Produto bom. Pois é um produto bom, é isso aí. Para você, Wanderson? Satisfação do cliente, isso mesmo. Pois é isso. Então, produzir dentro da especificação, certo? Atender o cliente da melhor forma. Então, é isso mesmo, correto? Entre todas as definições de qualidade, eu encontrei recentemente uma que me chamou muito a atenção. E é o seguinte: qualidade é quando o cliente volta e não quando o produto volta. Então, quando você estiver fazendo uma análise de causa raiz, resolvendo um problema, pense sempre nisso, para seu produto não voltar. E se o seu cliente, que é seu maior parceiro. Então, é nesse ponto de identificar a causa do problema, fazer nossa solução do problema, né? Temos a coleta de dados e análise de dados. Por que é importante analisar os dados, coletar os dados? Ao longo do tempo, vocês veem, né? Ao longo dos anos, vem se aprimorando e vem se melhorando e dando mais importância ao que os dados estão falando. Para quê? Para a toma de decisão. Então, até você mesmo, antes de você fazer um investimento, antes de você fazer uma compra, você precisa de dados, certo? E nem sempre os dados são números, sim? Você precisa dessa informação antes de você tomar uma decisão. Então, isso aqui de coleta de dados é muito importante, assim como análise de dados. Análise de dados é para a gente saber o que a gente espera dos dados coletados. É simples assim. O que você espera dos dados coletados? Então, uma série de requisitos para coletar os dados é você ter um padrão de como que você vai fazer essa coleta, onde vai ser feita a coleta, né? E o tempo que vai demorar fazer a coleta de dados e como vai ser feito. É muito importante para gerar mais confiança na informação. Você tem que saber o que você espera dos dados também, o porquê você está fazendo isso. E mais ou menos, assim, ter claro uma predição. Eu embaranei com essa palavra aqui, mas tipo assim, uma predição. O que você mais ou menos espera, como que deveria ser os dados, e como é, não é. Então ele ajuda muito no passo 2 do nosso processo aqui, ó, que é entender o problema. O que é e o que não é. É a coleta de dados e análise de dados que vai nos ajudar a isso aqui. Quando você analisa os dados, você tem que ser muito crítico, sim. Por quê? Porque às vezes a correlação que você encontra entre os dados, a tendência, a ferramenta que você utilizou para esses dados, ele te dá uma informação lógica. Mas sempre nesse momento de análise, que antes de você decidir o que você vai fazer, né, você tem que suspeitar, correto? Mantenha essa suspeita aí, ó. Por quê? Porque tem um terceiro fator. Isso aqui, eu que aprendi ao longo da minha experiência. Isso não fala em nenhum lugar. Sempre veja se tem um terceiro fator. Esse terceiro fator pode ser o quarto, quinto, sexto fator. Se tem algo mais influenciando na sua informação. Um exemplo claro desse aqui, eu vou colocar um exemplo bem geral, correto? Mas para vocês entenderem o que eu estou querendo falar do terceiro fator. Imagine que você tem uma situação assim. Uma criança desenvolve irritação na pele. Aí a pele irritou, correto? E foi logo após da família ter comprado, levado em casa, né, um cachorrinho, para ficar com a criança e tal. Então, aparentemente, após o cachorro ter vindo, né, dá a sensação de que a criança ela é alérgica, né, ao cachorro. Porém, com o tempo e após levar no médico e tudo isso aí, descobriram que, a verdade, a criança é alérgica à grama. E isso aí se potencializou por causa que o cachorro brincava na grama, aí vinha e o menino abraçava, né, e tal, aí gerava a irritação na pele, correto? Então esse é o terceiro fator.
O cachorro ele potencializou sim, né, o problema. Porém, a causa é que ele é alérgico, né, à grama. Então, esse é o terceiro fator que eu falo. Correto? Você você querer emagrecer, o exemplo de emagrecer. Você quer emagrecer, aí você vai na academia, mas tem o terceiro fator, o quarto fator, o quinto fator, depende. Correto? Então, na análise de dados, é bom ter isso aí sempre presente. Nós vamos ver também, vou explicar mais à frente, sobre análise de regressão múltipla, correto? Que é quando você inclui mais fatores para saber o comportamento, ok?